Fala, meus colegas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bora falar hoje sobre o homem dominado. A sociedade, ela estabeleceu algumas regras que o homem tem que seguir. Só que essas regras sociais que foram estabelecidas, ela causa prejuízo ao homem. Aí o sistema pensou, se o homem ele sabe que essas regras causam prejuízo para ele, como é que nós vamos fazer com que ele nos obedeça e siga essas regras? Foi a partir daí que surgiu um dos principais sistemas de doutrinação que existem até hoje e é colocado para nós como se fosse um benefício. O nome desse sistema aí se chama escola. A escola, ela começa a atuar desde o início da formação da personalidade do indivíduo e a partir dali, dificilmente o camarada consegue se libertar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nas escolas, assim que você começa a estudar ali, a organização da escola ela funciona assim em alguns setores. Na hora de lanchar ou na hora de ir no banheiro, as pessoas elas têm que formar uma fila. No caso ali as crianças, né? Formar uma fila para ir ao banheiro, para ir lanchar. E essa fila, ela é apresentada para nós, enquanto somos crianças, como uma forma de organização. Mas o interessante é que não é isso. Porque aquela pessoa, aquele indivíduo, rapaz, que coisa estranha, hein? O camarada aqui no meio de uma praça, o camarada andando de moto. É assim mesmo, o brasileiro ele é diferente. Então, quando as pessoas são colocadas ali numa fila para ir no lanche ou para ir ao banheiro, isso é apresentado como se fosse algo para organizar a escola, para organizar aquela situação ali. Mas na verdade não é. Quando, dou exemplo para vocês, é quando uma pessoa ela sai daquela fila e vai fazer alguma coisa, vai por conta própria até o local do lanche. Ela é imediatamente punida pelas pessoas que estão ali na gestão do ambiente. Então, a partir do momento que a pessoa que sai da fila, ela passa a ser punida, aquilo ali cria um bloqueio no subconsciente dela, de que a cada vez que ela desobedecer às ordens do sistema, ela será punida. E o pior é que esse, esse bloqueio, ele não é criado só nela. Quando os indivíduos que estão ali na fila e que continuam na fila, eles percebem que aquele que saiu da fila foi punido, eles ficam com mais medo ainda do que o que saiu, porque eles viram aquele que saiu sendo punido e passando vergonha na frente de todos. Aí cria-se um bloqueio em todas as pessoas que estão ali. Só que o sistema ele vai além disso. Além de criar esse bloqueio naqueles que estão ali, você pode perceber que sempre tem alguém que consegue superar essas regras que foram criadas ali pelo próprio sistema. É quando a pessoa que está tomando de conta ali da fila, ele pega algum dos alunos e leva lá para frente, e esse aluno especial, ele consegue pegar esse lanche ou consegue ir ao banheiro primeiro. Esse aí também é uma forma de doutrinar as pessoas para que toda vez que alguém for à frente, o professor vai falar, não, ele foi aqui, pegou por causa desse fato. Ou cria uma desculpa ali para essa pessoa passar. E aquilo ali vai massificar também na idade adulta. Você pode ver que todas as coisas que são criadas, eles têm regras, mas tem sempre alguns indivíduos que estão lá e conseguem quebrar essa regra. E nós que estamos seguindo o sistema,
Nós somos condicionados a manter a máquina girando da forma que eles querem. A partir daí é criado um medo em todas as pessoas que estão ali para que eles sempre vão obedecer ao sistema. Por mais que ele não queira, por mais que ele ache errado, ele vai continuar obedecendo o sistema. Por isso que nós percebemos que nunca muda, as coisas nunca mudam. E a escola ela foi apresentada para nós como algo que iria libertar as pessoas, ensinar as pessoas a ler, escrever, interpretar e formar um pensamento crítico. Mas na verdade não é isso. A escola ela foi criada simplesmente para formar o trabalhador do subemprego. A maioria das pessoas que estudam hoje, elas saem da escola sem conseguir ler direito, sem conseguir interpretar direito, sem conseguir escrever direito. Mas o sistema, ele não é feito também para a pessoa sair sem saber nada. A pessoa tem que sair de lá com condições de anotar um número de um endereço, de anotar o número de um telefone, para que ele seja útil a atuar no subemprego. Geralmente, esses subempregos são trabalhar em supermercado ou trabalhar ali no chão de fábrica, né? Aqueles piores empregos. Agora, o que a gente pode fazer? Se a escola é ruim, como que a gente pode fazer para se livrar desse sistema? É parar de estudar? Não. O que eu falo para vocês é o seguinte: nós temos a opção do homeschooling, porque a escola tradicional, a maioria das pessoas que estão lá, a maioria dos alunos que foram lá para estudar, eles passam o ensino fundamental e o ensino médio, eles saem de lá sem saber ler, sem saber escrever e saem de lá também sem saber interpretar um texto. Além do mais, eles saem cheios de problemas emocionais. Por quê? A maioria dos indivíduos que estão lá, eles são chamados de apelidos pejorativos, eles são xingados e alguns deles ainda são agredidos. Então, como é que a gente pode fazer para se livrar desse sistema e não se moldar a ele? Uma das formas que a gente pode fazer é o homeschooling. Homeschooling nada mais é do que a escola em casa. Cada cidadão, cada indivíduo, ele pode cuidar e ensinar os seus próprios filhos. Você ensinando o seu filho na sua casa, você imediatamente vai livrar ele de apanhar na escola, de ser xingado, de ser menosprezado e de ser excluído por alguns alunos. Outra coisa é o seguinte: como é que você vai fazer isso? Aí você fala, não, eu não sei como é que eu vou ensinar. É muito simples, é você estudar o conteúdo, a partir daí você vai ensinar seu filho. O que vai acontecer é o seguinte: você vai aprender, você vai ensinar seu filho, ele vai estar num ambiente harmônico e lá todos vão aprender, você, ele e toda a família. Nesse momento aí, você vai ver que a criação do indivíduo ela vai se tornar muito melhor. Porque o que o sistema quer? Ele quer apenas que você seja um analfabeto funcional. A partir do momento que você terminar o ensino médio, você estará apto a assumir um dos piores empregos que tem nesse país, para ganhar um salário mínimo. Esse um salário mínimo você não irá conseguir manter sua família, pagar água, energia, aluguel. E aí eles querem também que você assuma uma mulher rodada, ou então uma mãe solteira, para que no final você tenha mais problemas ainda. Então o que você tem que fazer para se livrar desse sistema e não ser um homem dominado? Busque estudar na sua casa, busque ensinar seus filhos na sua casa, proteja a sua família dessas mulheres rodadas, dessas mães solteiras, dessas mulheres problemáticas. E a partir daí, você vai construir
um sistema social na sua casa, que vai lutar contra o sistema que está a nível nacional. Se esse conteúdo ele contribuiu com você, com alguma coisa, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, curta.